2, 3, 4. Eu tive muito orgulho de estar lá na liderança do PDT, tive muito orgulho de estar na presidência da comissão que criou a Petrosal, que vai ser essa empresa que vai ajudar a Petrobras a explorar a riqueza do petróleo brasileiro. Teve uma coisa muito importante que a gente fez quando esteve na liderança do PDT. E só aconteceu por esse momento que o Brasil está vivendo. A gente se uniu aos presidentes das centrais sindicais e criou uma pauta trabalhista lá no Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional, que ainda é de maioria conservadora, que ainda é de maioria elitista, que o povo brasileiro precisa modificar, e é na eleição que a gente modifica, a gente conseguiu lá dentro criar uma pauta trabalhista, como por exemplo, a regulamentação da Convenção 158 da OIT, né? Aquela que proíbe a demissão imotivada dos trabalhadores seletistas que são servidores do Estado, mas que estão sob o regime seletista. Essa é uma convenção que o Brasil já tinha que ter regulamentado há muito tempo, que o governo do presidente Lula mandou ao Congresso Nacional para que fosse regulamentada. Só que lá dentro daquele Congresso as coisas são difíceis. Lá dentro, quando o governo não está pilotando com a rédea muito curta, se vota sempre contra o trabalhador. Esse Congresso, ele aprovou o diabo, aprovou, por exemplo, a permissão para toda sorte de terceirizações, na chamada Emenda 3. E graças ao movimento liderado também por um deputado do PDT, que foi o deputado Paulinho, a gente conseguiu que o presidente Lula vetasse esse horror que seria a precarização dos postos de trabalho através da permissão de toda sorte de terceirização, que é um tipo de privatização branca dos serviços públicos. A gente conseguiu botar nessa jornada de lutas também uma coisa que é muito importante para o Brasil, que é a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. O Brasil fez a sua última redução de jornada de trabalho em 1988 na Constituição Federal, sabe? Desde lá, o Brasil cresceu muito, aumentou-se muito a produtividade das empresas, aumentou muito o lucro dos patrões, e está na hora dos patrões dividir um pouco desse lucro com os trabalhadores, nem que seja pelo menos garantindo mais horas para o lazer, mais horas para o descanso, mais horas para a família do trabalhador brasileiro. Existiu um conjunto de lutas que passa pela regulamentação das convenções da OIT, que passa por uma outra coisa que é muito importante para o trabalhador do interior, que é a desapropriação das terras onde for encontrado trabalho escravo no Brasil, que é a PEC do trabalho escravo. Todas essas iniciativas nós colocamos na pauta de votações do Congresso Nacional, junto com os presidentes das centrais sindicais. O mais importante num deputado federal, vocês podem ter certeza do que eu vou dizer para vocês, é ter disposição para brigar. É ter disposição para ir para a luta. É ter disposição para subir naquela tribuna e denunciar aquilo que está errado. De ir para cima, para aqueles setores elitistas, para os setores conservadores que não aceitam o conjunto de mudanças que está acontecendo no Estado brasileiro. A gente precisa ter coragem para brigar. A gente tem muito companheiro bom, mas que às vezes parece que se afeta. Sabe, parece que não compreende o processo de enfrentamento que a gente está vivendo. Vamos abrir o olho, porque tem gente, sabe, tem gente que às vezes parece que é companheiro, tem gente que às vezes está do lado aqui, ó, dentro da trincheira. A gente precisa ter clareza no posicionamento, a gente precisa ter clareza naquilo que a gente vai fazer. A gente não pode servir a dois senhores, não, sabe? A gente não pode fingir que está defendendo o povo trabalhador e está mancomunado com essa elite golpista que lutou a vida inteira contra o Brizola e que agora está lutando contra o Lula. Eu tenho consciência da importância das lutas do Brizola, sabe? Que são a importância, na verdade, que as lutas do Brizola são as lutas de libertação do povo brasileiro, as lutas dos movimentos sociais brasileiros, a luta dos trabalhadores brasileiros que estão representados e simbolizados na luta do Brizola. E é por isso que eu quero lutar, é por isso que eu quero botar todo o meu vigor, toda a minha juventude, sabe, por lutar por essas bandeiras que não vão morrer nunca. O tempo não para, sabe, o mundo vai mudando, mas tem lutas que a gente não pode deixar de fazer, sabe, sempre. A luta, sabe, por educação de qualidade, a luta por direitos do trabalhador, a luta pela soberania nacional, a luta pela liberdade e pela emancipação do nosso povo. Mas a nossa luta depois do dia 3 vai ser muito dura. A nossa luta contra essa elite conservadora do nosso país, essa elite míope que não enxerga que o desenvolvimento do nosso povo também é o desenvolvimento dela.
mas essa elite ela vai ter a resposta que merece não só no dia 3, mas depois da eleição, sabe, um grande movimento que nós vamos fazer junto com a nossa presidente Dilma, sabe, para continuar esse processo de conquistas, de avanço, de geração de emprego, de aumento do salário, de resgate da soberania do Estado brasileiro. Muito obrigado mesmo a todos vocês e a todos os deputados do Jornal.